Revolução Mexicana, a luta por terra, liberdade e justiça. 1910-1920. A Revolução Mexicana foi um dos acontecimentos mais importantes da história da América Latina. Mais do que uma simples mudança de governo, ela representou a revolta de milhões de camponeses, trabalhadores e setores da classe média contra décadas de desigualdade social, concentração de terras e autoritarismo político. O conflito transformou profundamente o México e influenciou movimentos populares em todo o continente. O México, sob o governo de Porfirio Díaz, durante mais de 30 anos, o México foi governado por Porfirio Díaz. Seu governo promoveu a modernização do país. Ferrovias foram construídas, minas foram abertas e investidores estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, passaram a controlar setores importantes da economia mexicana. Apesar do crescimento econômico, a maioria da população não se beneficiou dessas mudanças. Milhões de camponeses perderam suas terras para grandes proprietários rurais, conhecidos como hacendados. Povos indígenas foram expulsos de territórios que ocupavam há séculos. Trabalhadores rurais e urbanos enfrentavam jornadas exaustivas, baixos salários e quase nenhum direito. Enquanto uma pequena elite acumulava riqueza, grande parte da população vivia na miséria. Francisco Madero e o chamado à Revolução. Em 1910, o empresário e político Francisco I. Madero decidiu desafiar Porfirio Díaz nas eleições presidenciais. Madero defendia eleições livres e o fim da ditadura. Temendo perder o poder, Díaz mandou prender Madero durante a campanha eleitoral. Após conseguir escapar da prisão, Madero publicou o Plano de San Luis Potosí, convocando os mexicanos a pegarem em armas contra o governo em 20 de novembro de 1910. Essa data é considerada o início oficial da Revolução Mexicana. O surgimento de Pancho Villa e Emiliano Zapata, logo após o chamado de Madero, diferentes líderes regionais aderiram à revolta. Emiliano Zapata, o defensor dos camponeses. Emiliano Zapata nasceu no estado de Morelos e tornou-se a principal voz dos trabalhadores rurais. Zapata acreditava que a revolução só teria sentido se as terras fossem devolvidas aos camponeses. Seu lema ficou famoso em todo o país: a terra pertence a quem nela trabalha. Em 1911, ele lançou o Plano de Ayala, documento que exigia uma ampla reforma agrária e criticava Madero por não cumprir suas promessas. Pancho Villa, o general do norte. Pancho Villa era um ex-bandoleiro que se transformou em um dos mais importantes líderes militares da Revolução. Comandando a Divisão do Norte, Villa reuniu milhares de combatentes e conquistou diversas vitórias contra as tropas governamentais. Sua popularidade cresceu especialmente entre trabalhadores rurais, pequenos proprietários e setores mais pobres do norte mexicano. A queda de Porfirio Díaz, as forças revolucionárias avançaram rapidamente. Em maio de 1911, após sucessivas derrotas militares, Porfirio Díaz renunciou à presidência e partiu para o exílio na França. Pela primeira vez em décadas, o México parecia caminhar para uma democracia. Francisco Madero foi eleito presidente, mas os problemas estavam longe de acabar. A traição e o assassinato de Madero. Muitos revolucionários ficaram frustrados porque Madero não realizou reformas sociais profundas. Ao mesmo tempo, setores conservadores e militares consideravam seu governo fraco. Em 1913 ocorreu a chamada Decena Trágica. Durante 10 dias de combates na Cidade do México, o general Victoriano Huerta tomou o poder. Madero foi preso e assassinado pouco depois. Sua morte mergulhou o país em uma nova fase de violência. A guerra entre os revolucionários, após a queda de Huerta, em 1914, surgiram divergências entre os próprios revolucionários. De um lado estavam Villa e Zapata, defensores de mudanças sociais mais radicais. Do outro,
Líderes como Venustiano Carranza e Álvaro Obregón defendiam uma reorganização política mais moderada. O conflito tornou-se uma verdadeira guerra civil. Em algumas regiões, cidades inteiras foram destruídas e milhares de pessoas foram deslocadas. Constituição Mexicana de 1917, ela trouxe avanços importantes: direito à educação pública, limitação do poder da igreja, direitos trabalhistas, jornada de trabalho regulamentada, direito de greve, reforma agrária, controle nacional sobre recursos naturais. Na época, era considerada uma das constituições mais progressistas do mundo. O assassinato de Zapata, mesmo após a nova Constituição, muitos problemas continuavam sem solução. Emiliano Zapata permaneceu lutando pela reforma agrária. Em 1919, ele foi atraído para uma emboscada e assassinado. Sua morte transformou-o em um mártir da luta camponesa. Até hoje, sua imagem é associada à resistência popular no México. O fim de Pancho Villa. Após anos de combate, Pancho Villa assinou acordos de paz e retirou-se da vida militar. Entretanto, continuava sendo uma figura influente. Em 1923, Villa foi assassinado numa emboscada no estado de Chihuahua. Sua morte simbolizou o encerramento definitivo da geração revolucionária, o custo humano da Revolução. A Revolução Mexicana foi extremamente violenta. Estima-se que entre 1 e 2 milhões de pessoas tenham morrido em consequência dos combates, da fome e das epidemias. Para um país que tinha cerca de 15 milhões de habitantes, foi uma das maiores tragédias demográficas de sua história. O legado da Revolução. A Revolução Mexicana mudou profundamente o país. Ela abriu caminho para reformas agrárias, direitos trabalhistas, educação pública ampliada.